Envolva hoje sempre. É uma alegria podermos retornar a esta casa amiga para podermos trocar algumas ideias acerca dessa doutrina tão consoladora, tão esclarecedora para a nossa vida. 3 amigos caminhavam pela margem de um rio. Num dado momento, eles observam que um homem se afogava. Então, eles olham um para o outro. Ali estavam pessoas muito inteligentes e vinham debatendo vários assuntos ao longo do caminho, mas perceberam a necessidade de salvar aquele homem. E então um deles disse assim: vamos, meus amigos, porque o homem está se afogando em um remoinho. O outro olhou para ele e disse: remoinho? Não é remoinho não, é redemoinho. Aí o terceiro olhou assim e disse: vocês não sabem de nada, isso aí é um rebojo. Aí ficaram aquela discutida ali, mas não, mas vamos lá, vamos salvá-lo, né? Afinal de contas, ele está ali se afogando e logo ele vai afundar, porque a densidade do corpo dele é maior do que a densidade da água, então ele vai afundar. Eu disse: não, ele não vai afundar, por causa disso, ele vai afundar, porque a correnteza vai puxar ele para baixo. E o terceiro olhou assim: nada disso, ele vai se afogar, porque ele não sabe nadar. Se ele soubesse nadar, ele enfrentava a correnteza, não tinha densidade, ele iria se salvar. Então os 3 se viram, quando olham, cadê o homem? Não estava mais lá. O que aconteceu com ele? Bom, um olhou para o outro e disse assim: mas esse povo é fogo, né? A gente quer ajudar, o pessoal nem espera que a gente ajudar. E o outro olha e diz: não é isso não, meu amigo. Isso é ingratidão, é porque não quer ter que agradecer, né, por uma ajuda. E o terceiro olha assim: meus amigos, olha, vocês têm razão. Esse pessoal é cheio de defeito mesmo, mas nós somos homens de Deus, então vamos orar por ele. E seguiram a sua caminhada, discutindo outros assuntos. Essa história eu trouxe para vocês hoje, que ela me pareceu que se encaixa aqui para a gente discutir o nosso tema da noite. A gente vai destrinchar essa história inteirinha, tá certo? Mas por enquanto, o nosso tema é Caracteres da Revelação Espírita, que é o primeiro capítulo do livro A Gênese de Allan Kardec. E lá, o ponto que me foi dado, tem alguns aspectos que a gente vai abordar hoje. O primeiro deles é que Allan Kardec ele chama a atenção que a revelação espírita ela começa a partir da observação de fenômenos estranhos. E esses fenômenos estranhos lhe permitem, através da observação, chegar a algumas conclusões. E dessas conclusões, uma das principais é que Kardec, observando aqueles fenômenos, percebeu que quem provocava aqueles fenômenos, quem causava aqueles fenômenos, nada mais era do que os espíritos. E quem eram os espíritos? Os espíritos nada mais eram do que nós mesmos, quando deixamos o nosso corpo físico e voltamos ao mundo espiritual. Mas Kardec teve outras sacadas assim que ninguém, até o momento, havia tido. Ele começou a dialogar com aquelas entidades, com aqueles espíritos. Ele começou a dialogar com o fenômeno com um objetivo superior. Porque até então o pessoal até fazia perguntas, mas sempre com interesses pessoais, para saber se valia a pena botar tal negócio, para saber se valia a pena casar com fulano ou cicrana. Perguntas que até hoje ainda se faz. Na nossa sociedade, nós herdamos, isso aí é coisa muito antiga, de querermos buscar informações do além, de alguma outra forma, assim, sobrenaturais, embora o Espiritismo nos mostre que esses fenômenos não são sobrenaturais, são naturais, mas trouxemos ao longo do tempo essa preocupação em buscar essas informações para os nossos interesses pessoais. Não é? Não é à toa. Por isso, meus irmãos, se vocês encontrarem algum... Lógico que ele não deve ficar debatendo, mas a gente, nossos irmãos evangélicos, tem que dizer: mas Moisés proibiu a comunicação dos espíritos. Não, ele proibiu o abuso. Ele proibiu que ele ficasse fazendo essas perguntas todas, se apropriando de um fenômeno tão bonito para fazer uso comercial. Isso aí, o que ele combatia, a gente combate também. Porque ele próprio, em algumas partes da Bíblia,
ele deixa claro que ele valoriza a comunicação mediúnica. Ele próprio recebeu os 10 mandamentos, que nada mais são do que um fenômeno mediúnico. Não é verdade? Não foi escrito na pedra ali, não foi ele que escreveu, é um fenômeno mediúnico. Agora, alguns vão achar que é Deus, mas provavelmente a gente sabe que é algum espírito muito superior, o guia espiritual do povo hebreu. Perfeito? Mas enfim, isso foi só uma parte. Mas Kardec nos diz que da observação desses fenômenos e desse diálogo que ele mantém com os espíritos surge uma doutrina. Um edifício colossal de conhecimentos, né, que às vezes nos deixa até tonto, até ansiosos, né? É tanta informação para a gente absorver, que a gente fica, meu Deus, será que nessa encarnação vai ser suficiente para eu conseguir apreender, compreender tantas coisas? Sim, sem dúvida. Não devemos ter, obviamente, essa ansiedade. Não há necessidade de nos preocuparmos com isso. Mas o conjunto de informações ele é muito amplo, realmente. Porque Kardec observa, a partir das informações dos espíritos, de que existe o quê? Uma grande lei universal que faz com que tudo caminhe para o bem e para o belo. Isso é uma coisa que ninguém havia apresentado ainda. Né? São leis gerais de harmonia. E que todos nós, e tudo que existe, está inserido nessas leis de harmonia. E que existe um Deus que controla tudo isso e mantém, e que vai nos levar todos à perfeição um dia. Lógico, nós vamos com nossos esforços, mas Ele nos atrai. Deus nos puxa. Deus nos inspira. Nunca nos abandona. Haroldo Dutra costuma dizer que Deus é como se fosse uma grande estrela, que com a sua gravidade, Ele nos atrai para perto dele. E de fato é isso. Só que nós somos um pouco teimosos, relutantes, e a gente não quer. A gente finca pé no chão, feito uma criança teimosa, birrenta, e evita esse chamado de Deus. Mas o chamado permanece, mesmo que a gente permaneça na birra. Né? Uma hora a gente se cansa. Eu até contei um dia desse uma história de minha filha, espero que ela não chegue com a orelha coçando em casa. E quando ela era pequena, uma vez ele chegou da escola e ela não queria entrar em casa de jeito nenhum. E aí eu morava num apartamento, né? E ela sentou-se no hall de entrada e começou a fazer aquela birra, bater os pés, gritar. Você não tem noção como ela chorava e gritava alto. Vão pensar que eu estou matando ela. E ela chorava bem alto. Vocês terem uma ideia, teve uma vez que ela chorou 1 hora de relógio, sem parar. E eu digo, ela vai cansar 1 hora. 1 hora de relógio, 1 hora e um pouquinho, aí ela cansou e parou. Era desse tipo. Aí ela começou a chorar. Eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu tive uma ideia, eu entrei em casa, tranquei a porta e deixei ela chorando lá. E fiquei pelo olho mágico observando, né? Eu digo, ela vai cansar 1 hora. De fato, depois de um tempo ela se cansou, levantou-se, bateu na porta, eu abri, ela entrou e nunca mais ela fez aquilo. O que eu quero chamar a atenção com isso é porque Deus é um pouco assim na gente. Porque Ele quer que a gente entre em casa, que é um lugar seguro para onde Ele está, para a gente ser feliz. Você participar do banquete. Jesus usava muito esse símbolo, né, do banquete. Deus nos convida para um grande banquete. Mas a gente reluta, mas ele fica esperando, porque Ele sabe que 1 hora Ele vai cansar. Como o filho pródigo, um dia se cansou, estava comendo, não comia nem sequer os alimentos que eram dados aos porcos. Ele percebeu a sua infantilidade e ele retorna para Deus, no caso para seu pai. Nós somos assim também. Mas enfim, essas leis de harmonia nos mostram também uma lei de evolução, onde nós somos criados simples e ignorantes e vamos ao longo de inúmeras e inúmeras reencarnações, evoluindo até chegarmos à perfeição a que o Espírito pode chegar. Não conseguiremos ter a mesma perfeição de Deus, porque só Ele tem a perfeição. Na verdade, não. Quando Ele diz eu e o Pai somos um, é que as nossas mentes estão em sintonia. Eu estou em sintonia perfeita com meu Pai. E nós teremos um dia essa condição também. Vai demorar um pouquinho, né? Mas chegaremos lá. Isso é o que o Espiritismo nos traz. Mas também o Espiritismo nos apresenta uma lei de causa e efeito, onde nós somos responsáveis pelos nossos atos. E tudo aquilo que fazemos, a repercussão virá. Seremos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E mais cedo ou mais tarde, nos depararemos com a necessidade de reparar o que foi feito errado. Mas isso não quer dizer que Deus esteja nos punindo. Deus não nos pune. Mas a lei, ela nos conduz para a reparação, para que a gente seja feliz. Nós somos
estimulados a voltar ao equilíbrio. A gente se desequilibra, somos estimulados a voltar ao equilíbrio. Então, se eu enveredo pelo vício e me desequilibro, a vida vai tomar todas as providências, as leis de Deus vão tomar todas as providências necessárias para que eu saia daquele vício e me equilibre novamente. Às vezes essas medidas são dolorosas. Do mesmo jeito que um pai e uma mãe zelosos, se o filho estiver com um dente cariado, ele vai levar para o dentista. E ao dentista não é agradável. Tem algum dentista aqui? Não, né? Não é agradável ao dentista, com todo respeito aos dentistas, né? Aquela broquinha, aquele negócio, aquele barulho, ninguém gosta daquilo. Mas é necessário, e o pai e a mãe vai levar. Né? Que é para o bem do seu filho. E Deus age assim com a gente também. Então a lei de causa e efeito não é uma lei, inclusive a reencarnação, porque alguns pensam que a reencarnação serve para pagar a dívida, mas não é para isso não. A reencarnação é uma oportunidade evolutiva. É uma oportunidade que Deus nos dá de vestirmos um novo corpo de carne, passarmos por novas experiências e amadurecermos com aquelas experiências. A finalidade é essa. Mas no meio do caminho faz umas besteiras, né? E aí essas besteiras ele vai ter que arcar com as consequências. Então, se eu desequilibrei a vida de alguém, por exemplo, às vezes um homem desvirtua uma mulher e ela acaba estragando toda a sua existência. Numa outra encarnação, ele poderá recebê-la como filha. É punição? Não. É uma oportunidade de ele consertar o que fez de errado. E aí é aquela filha problema, né? É aquela filha cheia de dificuldade de relacionamento com o pai, e ele vai ter que encarar aquilo ali e fazer a sua parte para que ela fique bem. Mas às vezes a gente se revolta. Por que comigo? Por que eu tenho uma filha, um filho desse jeito? Por que meu esposo é assim? A gente nunca para pensar, mas o que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa que contribuiu para essa pessoa ser desse jeito? Às vezes eu tenho um marido alcoólatra. Será que eu fiz alguma coisa que o perturbou a tal ponto dele cair no vício? Desde antes e ele traz isso até hoje? Ele não sabe. Mas alguma coisa a gente fez para estar junto ali. A gente tem alguma parcela ali de responsabilidade naquele caso. A não ser que estejamos em missão. Porque tem pessoas que pedem, não, eu quero voltar, minha esposa, eu vou casar com a Alan novamente porque eu quero ajudá-lo. Pode ser. Então eu talvez não tenha feito nada que tenha me levado aos meus problemas. Ela poderá vir em missão. Mas isso são casos, assim, não é a maioria. A maioria são casos de reparações mesmo. Porque nós, na vida, no cotidiano, a gente se perturba muito. Porque somos ainda bem infantis. Mas isso é questão de tempo. Porque com as experiências a gente vai amadurecendo. Bom, então o Espiritismo nos traz esse conjunto de informações que tocam em diversas áreas do conhecimento. Vocês já pensaram como a informação, por exemplo, que a reencarnação, o espírito que reencarna no corpo de um homem, ele poderá, numa outra encarnação, renascer no corpo feminino? Veja, porque isso tem uma implicação muito grande. Porque isso vai mostrar o seguinte, que um homem e mulher, um não é superior ao outro, a essência é a mesma. Que poderá envergar um corpo masculino ou feminino conforme as suas necessidades evolutivas. Então isso é uma informação que é chocante, para a época era chocante, e ainda hoje tem pessoas que não admitem isso. Tem pessoas que não admitem, por exemplo, se ela é de uma classe social elevada hoje, não admite que um dia poderá reencarnar numa condição, numa classe mais pobre. Tem pessoas que têm verdadeira aversão. Eu já conversei com alguns que relutam com relação a isso. Acham que não é possível. E isso tem como origem, muitas vezes, um certo orgulho de achar que Deus nos privilegia em detrimento dos outros. E às vezes tem que ter cuidado, porque a gente mesmo às vezes fala isso. Quando as coisas estão muito bem com a gente, olha, Deus gosta muito de mim, está dando tudo certo. Não, Deus gosta da gente. Isso aí está certo. Ele gosta muito de todos nós. Quando as coisas estão dando certo, não estão dando errado, para aquele que está numa vida de maior dificuldade, Deus gosta dele também. Ele não é um esquecido de Deus. Um mendigo abandonado na rua, um morador de rua, ele não é uma pessoa que Deus não quer bem a ele. É uma necessidade que ele está passando. Uma experiência que ele está vivenciando. Que a gente não sabe os detalhes dele. Há muitos casos que a gente vê, tem um caso de Chico, de um rapaz, lembrei agora, né, que um homem queria ajudar um morador de rua que dormia, tipo assim,
era uma varanda da casa dele que era aberta, e tinha uma parte que ficava um pouquinho aberta, e ele dormia ali toda noite. E ele se apiedava do homem, e por várias vezes arranjou um lugar decente para ele poder, tipo um abrigo, um local que ele pudesse ficar. Mas o homem sempre voltava para aquele lugar e ficava ali, tomava chuva serena, aquela coisa toda. E aí um dia ele contou isso para Chico, né? E aí Chico explicou para ele o seguinte: meu irmão, é o seguinte, aí, que Chico tinha uma clarividência muito grande, né? Então ele disse que o caso dele é que ele, em encarnações passadas, ele era um muito poderoso e tinha a prática, o hábito e até um certo prazer de desabrigar as pessoas, tomar os imóveis das pessoas e as pessoas ficarem sem ter onde morar. Então ele trazia aquela culpa consigo, né? Trazia aquela marca, aquela nódoa com ele. Então ele próprio sentia necessidade de viver daquele jeito. Não era ninguém forçando. Enfim, o Espiritismo toca nesses assuntos todos e às vezes fica até meio atordoado com tanta informação, porque toca na biologia, toca na física, né? Toca na sociologia, toca em várias áreas do conhecimento. Na psicologia, muito embora a psicologia, à época de Kardec, não existia ainda, né? Porque um dos que começaram, Freud, por exemplo, né? Me corrija, por favor, se estiver errado, viu? Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, já falava sobre os sonhos, falava sobre o inconsciente, Freud tinha 2 anos de idade. Ainda não havia desenvolvido todas as suas teorias, né? E tantos outros, né, que são os pais da psicologia moderna. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a quantidade de conhecimentos e possibilidades de entendimento das coisas são muito grandes, mas tem uma armadilha nessa história, que a gente tem que se acautelar. Para quem já trabalha e faz palestra, para quem está começando, todos nós temos que nos acautelar. Sabe o que é? É a vaidade. A vaidade do saber. Porque o Espiritismo nos traz tanta informação, a gente fica com tanta bagagem, que tem que ter cuidado para começar a não se achar melhor do que os outros. Porque isso é uma armadilha perigosa que pode nos fazer perder uma existência. Muitas vezes a gente usa esse conhecimento, e Kardec nos alertava para a gente nunca lançar o anátema. Ou seja, nunca uma pessoa de outra religião você ficar tentando derrubá-lo, né? Colocar uma pergunta que vai derrubar ele. Tem que ter cuidado com isso, porque bagagem a gente tem. Eu tinha um amigo que eu trabalhava, que ele era evangélico, e ele gostava de me provocar, e eu nunca entrava na discussão. Porque se você for entrar, você tem assunto que vai desconcertar o outro. E não é caridoso fazer isso, né? Porque se ele está bem lá, que ele fique lá. E aí você vai com paciência, com tolerância, vai contornando, mantendo aquela amizade, mostrando a ele que não vale a pena ficar daquele jeito. De vez em quando dá uma chegada mais forte, dizendo: meu irmão, esse argumento, você não é fariseu, não faça esse tipo de pergunta, eu fazia isso para ele, né? Aí, eu não sou fariseu. Aí ele se tocava e parava com aquilo. São muito amigos. E tem que fazer isso, temos que respeitar uns aos outros. Mas existe esse perigo da vaidade, do saber. E temos que nos acautelar com ele para aproveitarmos bem a nossa existência. O antídoto para isso é o exercício da humildade, porque a vaidade é filha do orgulho, não é? A gente quer chamar a atenção. Nos diz Saint-Exupéry, que é aquele autor que escreveu O Pequeno Príncipe, ele costumava dizer o seguinte, que para os vaidosos, os outros homens são admiradores. Então a vaidade nos faz. Veja que é um orgulho profundo. Eu me acho tão melhor que os outros que eu tenho a pretensão de que todo mundo tem que me admirar. Para ele, vaidade era isso. Eu tenho que ter cuidado com isso. Se eu vou fazer uma palestra, com que objetivo eu vou apresentar um assunto? Para que os outros batam palma para mim? Para que me admirem? Para dizer: olha, fulano, sabe tanto? Se for isso, eu estou caindo na armadilha. Porque a proposta não é essa. Eu tenho um amigo meu que talvez seja um dos melhores doutrinadores de espírito que eu já conheci na minha existência. Eu trabalhei com vários, porque pelo meu trabalho eu morei em várias cidades do interior, em Pernambuco, e toda cidade que eu ia morar, eu entrava num grupo e ia participar. Então eu conheci vários doutrinadores, mas ele era, para mim, um dos melhores. Porque o bom doutrinador, ele não fala muito. Ele ouve bem, certo? Mas tem uma característica que ele tem que ter. Vou mostrar para você. Um espírito muito inteligente apareceu, porque tem espírito que aparece, tem obsessores muito inteligentes. E chegou um espírito e disse assim para ele: meu irmão, você quer conversar sobre o quê? Biologia, química, física?
Quer conversar sobre os livros da codificação espírita? Escolha um aí que eu debato com você. Veja o Espírito dizendo para ele. O que você quer que eu te ensine? Aí, veja só, se ele for tentar na vaidade de debater, eu já vi alguns doutrinadores caírem nessa armadilha e ficar discutindo com o Espírito, que é o que ele quer. Aí o tempo passa, você não faz o atendimento, não atende os Espíritos que estão ali, e a reunião fica perturbada. Ele disse simplesmente assim: meu irmão, eu quero que você me ensine a ser humilde. Mas ele disse isso de coração, porque na reunião mediúnica, o que vale é o nosso sentimento. Kardec observou isso, que o que vale no contato com um espírito sofredor, especialmente o obsessor, é a autoridade moral. Se você falar de uma coisa que você não sente, não faz efeito nenhum. Então, quando ele falou isso, o espírito se desarmou, caiu no choro. Humildade. A humildade é necessária a todo aquele que está em busca do saber, está em busca do conhecimento espírita, para a gente não cair nos grandes erros que tem a ver com a história que a gente contou, não é? Porque, veja só, vamos voltar para a história. A primeira discussão que eles tiveram é se era remoinho, redemoinho ou rebojo, não é? Vocês sabiam que, eu quando vi a primeira vez, eu me espantei, mas remoinho existe essa palavra. E é sinônimo de redemoinho, os dois estão certos. E rebojo, você já ouviu falar nisso? Rebojo é um fenômeno de correnteza de rio que cria redemoinhos, ou remoinhos. Ou seja, os três estavam certos. Não tinha motivo para estar discutindo ali. Muitas vezes a gente se perde na... Veja, tinha uma pessoa se afogando. E eu estou perdendo tempo aqui discutindo terminologia, significado das palavras. O espírito tem que ter cuidado com isso. E eu já vi discussões desse tipo. Quer ver uma? Interessante? Já vi muitas. Mas vou dar um exemplo aqui. Deus perdoa? Alguém pode perguntar. Perdoa. Perdoa porque Deus perdoa porque Ele é a suprema misericórdia. Eu disse, não, Deus não perdoa. Deus não perdoa porque Ele também é a suprema justiça. E não tem a lei de causa e efeito. A pessoa não vai ter que resgatar. Né? Então não foi perdoado. Aí vem o outro e diz, não. Mas ele não perdoa, concordo, mas não é por isso não. Ele não perdoa porque ele nem sequer se ofende. Estão percebendo que você está discutindo uma coisa que não vai te levar a nada? Porque vai depender do sentido que você dá àquela palavra perdão. E todo trabalho científico tem essa preocupação. Quando você vai escrever um artigo científico, os termos que você vai usar, você precisa pontuar para dizer, olha, para efeito desse artigo, essa palavra significa isso. Kardec teve essa preocupação. Na introdução do Livro dos Espíritos, ele trabalhou a palavra alma. Então ele diz, olha, a palavra alma tem vários significados. Mas para nós aqui, para esse livro, a gente vai considerar que alma é o espírito quando está no corpo físico. Então, para o espiritismo, quando a gente fala alma, a gente está falando disso. Deu para perceber? Aí se eu for ficar discutindo, não, mas esse aí não é o melhor sentido para a alma, eu prefiro... Não, mas Kardec definiu isso aí. Só que tem alguns termos que não estão definidos, aí fica essa discussão. Não podemos perder tempo com isso. Porque, enquanto a gente discute isso, muitas coisas estão acontecendo, pessoas sofridas estão chegando ao nosso lado. Né? Às vezes, essa pessoa sofrida, ele está dentro de casa. Eu estou discutindo se Deus perdoa, mas esqueço eu de perdoar meus familiares. Não é? Ou então eu mesmo esqueço de lidar de uma forma madura com o perdão que os outros me dão. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, espero que vocês nunca tenham feito isso. A gente faz uma coisa errada, em vez de a gente pedir desculpa, porque pedir desculpas é um desafio. Eu conheço pessoas que são capazes de matar um leão, uma unha, mas não tem coragem de pedir perdão por um erro cometido. Pedir perdão, para vocês é fácil? Ou é só para mim que é difícil? Levanta a mão quem acha que é fácil. Levanta a mão quem acha que é difícil. Levanta a mão quem está com vergonha de levantar a mão. Teve uns também, não teve? Bom, realmente é difícil. É muito difícil a gente pedir desculpa por um erro. E muitas vezes isso é necessário. Não para o outro que está nos perdoando, mas para nós. Porque o nosso arrependimento, o reconhecimento do erro, veja só, eu tenho pensado muito sobre isso. Alguém pode me perdoar. Ótimo, é uma coisa ótima para ela. Agora,
o meu arrependimento me torna digno do perdão que ela me deu. Então eu preciso me arrepender e ir lá e dizer, olha, me desculpa, eu vou tentar não fazer mais, eu errei, vou tentar não cometer mais esse erro. É duro, é difícil, mas a gente tem que fazer. Aí eu vou ficar discutindo que Deus não perdoa, não sei. Eu estou perdendo tempo de fazer a lição de casa, tirar o proveito que a existência me dá, a oportunidade de amadurecer e crescer enquanto espírito imortal. Porque quando eu passo a ter uma atitude madura de saber reconhecer meus erros, eu já não sou mais a mesma pessoa. É muito diferente de alguém que gosta de fazer, como se diz, popularmente, varrer a poeira para debaixo do tapete. Você esconder. Faz de conta que nada aconteceu. Vocês conhecem alguém que comete um erro e depois de muito tempo não pede desculpa, mas vai se aproximando como se nada tivesse acontecido? Já viram alguém fazer isso? Não é? Não é a pior situação, não, porque a pessoa poderia fazer coisas piores, mas ainda mostra uma certa infantilidade. E tudo isso merece nossa reflexão, porque nós podemos fazer isso. São esses exercícios são a esses exercícios que a vida nos convida. Não adianta ter conhecimento vastíssimo e não fazer com que isso se reverta em ações na nossa vida. Licença, Pois. Mas na sua maneira de ver, assim, de perceber, qual benefício você acha pedir perdão ou perdoar? Os dois são muito difíceis. Agora, Mas tem um mais que o outro. tem um mais que o outro, mas depende da pessoa. Tem pessoas que conseguem pedir perdão com uma certa facilidade, mas tem muita dificuldade de perdoar o outro. E aí depende da pessoa. Né? Tem esse lá, porque depende das nossas experiências, aquilo que a gente viveu, aquilo que nos traumatizou, aquilo que nos marcou. Então, mas eu pessoalmente, acho mais difícil perdoar. Né? Mas aí depende da pessoa. O poeta vai poder encontrar algumas pessoas que perdoam com facilidade, mas tem dificuldade de pedir perdão. E tem outros que fazem os dois brincando, com o pé nas costas. E não depende de conhecimento. Né? Precisa ser doutor, não precisa ter, né? Saber toda a codificação espírita, todo o livro, não. Às vezes é uma pessoa simples, mas faz isso com facilidade, porque é o espírito que é maduro. Né? Eu já contei uma história, vou contar de novo. Eu já contei essa história, acho que já, vamos contar de novo. De uma amiga minha, já desencarnou ela. Por sinal, foi ano passado, com 90 e tantos anos. E ela chegou do interior, eu acho que eu já contei isso. Ela era casada, veio do interior, acho que é Catende, não lembro qual era, não é outro. Ela foi para Recife, chegou lá, pobre de maré, e analfabeta de pai e mãe. O marido conseguiu um lugarzinho, uma invasão, e ele foi fazer uns bicos e iam se virando ali. Um belo dia, o cara se engraçou de outra mulher e largou ela. Deixou ela assim, abandonada, numa cidade que ela não conhecia ninguém. Não sabia ler nem escrever. Vê que situação. Aí ela ficou perambulando pela cidade, atordoada, sem saber o que fazer, e fez uma prece, pedindo a Deus que ajudasse a arranjar um trabalho para ela poder seguir com a vida dela. E prometeu que a partir daquele dia ela não iria mais procurar uma relação afetiva com nenhum homem e queria se dedicar a cuidar de crianças. Veja, ela era muito católica à época. E aí, quando ela estava pensando nisso, eu já contei essa história para vocês aqui? Não? Ah, então tá bom. Então, aí ela esbarrou uma mulher no meio da rua. A mulher olhou para ela: o que foi, minha filha? Por que você está tão perturbada? Aí ela contou a história. Ela disse: amanhã apareça no Hospital Agamenon Magalhães. Ela era enfermeira do Hospital Agamenon Magalhães, lá em Recife. Apareça lá que eu vou arranjar um trabalho para você. Veja, na hora que ela estava fazendo a prece. Aí ela passou aquela noite, sabe Deus como? No outro dia ela foi lá, estava empregada no serviço geral. A enfermeira, ela era um amor de pessoa, realmente, essa minha amiga. Né? E ela conversando, percebeu que ela não sabia ler nem escrever. Ensinou ela. Foi devagarinho ensinando a ela aprendeu a ler e escrever. E ela foi se desenvolvendo. Estudou, se aperfeiçoou e passou a vida inteira adotando criança. E eu digo isso assim, uma coisa, eu até me emociono. Porque no final do ano eu ia na casa dela, aquele monte de marmãs, mulher e homem, tudo gente grande lá, tudo filho adotivo dela, lá comemorando com ela. Coisa linda, né? Agora o mais interessante é o seguinte: o ex-marido, depois de um tempo, ele adoeceu, câncer. A mulher que ficava com ele abandonou ele, deixou ele na mão. Quem cuidou dele até a morte? Minha amiga Ana.
cuidou dele até a morte. Ele desencarnou, todo mundo criticado, ela cuidou dele até a morte. E a mulher, a outra, também adoeceu. Quem cuidou dela? Ana cuidou dela até a morte também. Veja a capacidade de perdão dessa senhora. Veja, mas era uma pessoa que não tinha grande conhecimento, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que é um espírito que é maduro. É um espírito que é maduro. Aproveitou e está aproveitando as experiências que a vida traz. Não quero dizer com isso que seja ruim estudar e ter conhecimento. Não é isso que eu estou dizendo. Inclusive, o significado das palavras, ele tem que ter essa preocupação para podermos falar das mesmas coisas. Quando eu falar uma coisa, o outro entender. Isso é importante. O que eu não posso é perder tempo discutindo termos enquanto tem alguém se afogando ali na minha frente. Não é verdade? Eu tenho que ir lá socorrer. Então não adianta, por exemplo, alguém chega na casa espírita, está com um problema sério e eu vou despejar conhecimento espírita na cabeça dela. Não adianta. Eu tenho que acolher. Chico Xavier, por exemplo, tem um caso que é emblemático dele, de uma senhora que chegou desesperada, chorando porque perdeu o filho, e ninguém conseguia consolar ela, estava tentando consolar ela, dizendo as coisas lá para ela. E aí não conseguiam levar ela para Chico. Quando botaram ela na frente de Chico, sabe o que Chico fez? Sentou e chorou junto dela. Só. Não disse uma palavra, chorou junto com ela. E daqui a pouco ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmou e foi embora. Veja, a gente tem que acolher. A gente tem que olhar para o outro. Tem um filme muito bonito que eu acho, não sei se vocês já assistiram, aquele filme Patch Adams. Assistiram esse filme? Não? Sim ou não? Mas vale a pena, é daquele médico que ele serviu de inspiração para esses doutores da alegria, aquela coisa toda. Mas tem uma parte desse filme que eu acho linda, que ele estava internado, era um hospício. E num dado momento ele vai visitar um outro internado lá, né, no hospício, que ele tinha, esse outro homem lá, ele tinha tipo uma charada. E ninguém conseguia resolver aquela charada. Ele fazia assim, ele chegava para a pessoa que estava na sua frente, e dizia, botava a mão assim e dizia, quantos dedos você vê? Aí a pessoa dizia 4. Errou. Eu não sabia, ele ficava até com raiva da pessoa. Era um pouquinho perturbado. Um certo dia, esse Patch Adams, que foi até aquele ator Robin Williams, infelizmente, que suicidou-se, né? Apesar de ter feito um filme tão lindo como esse, mas cada um tem a sua vida, né? A gente não pode julgar ninguém, porque cada um sabe onde seus cabos apertam, cada um tem a sua particularidade, a sua subjetividade, a gente não tem o direito de estar julgando ninguém. Mas o fato é que ele, como o personagem, foi até o homem e disse, eu queria saber a resposta dessa charada. Eu estou o tempo todo pensando nisso. Aí o outro nem tchum, né? E aí, num dado momento, ele percebeu que tinha um copo que era descartável, que estava vazando nos papéis desse outro homem. Aí ele pegou tipo um durex, um adesivo, e grudou no furinho embaixo e parou o vazamento, né? Aí o outro olhou para ele assim, eu vou lhe dizer. Aí ele disse, sente aqui, o que você está vendo? Ele disse, quantos dedos você vê, né? Ele disse, eu estou vendo 4. Ele disse, foca em mim. Aí ele, quando ele focava no outro, por trás dos dedos, ele disse, eu estou vendo 8. Porque ele não estava olhando para os dedos, ele estava olhando para a pessoa que estava atrás dos dedos. E aí caiu a ficha, né? A lição que aquele homem queria dar. E ele dizia, muitos pensam que eu sou doido, ele disse para o outro, né? Mas ele dava uma lição belíssima, que a gente tem que, muitas vezes, fica focado nos problemas, né? E não enxerga as pessoas que estão ali por detrás. E quando a gente não foca nas pessoas, a gente não vê outras possibilidades. Quando a gente foca nas pessoas, veja, o que era 4 virou 8. Então começa a achar outras soluções, outras saídas. Isso é importante. Por exemplo, minha formação na área de ciências contábeis. É uma área muito árida, porque ela lida o tempo todo com mensuração de patrimônio, com contagem de recursos, né? De valorização, essas coisas todas. Mas eu sempre tive o cuidado, sempre trabalhei também como professor na área, com os meus alunos eu tive o cuidado de mostrar para eles o seguinte, olha, tenham cuidado, porque de trás dos números existem pessoas. Isso é muito importante, né? Porque se alguém mandar você fazer um cálculo, por exemplo, né? Quanto é que eu tenho que fazer, isso é um caso real, viu? Quanto é que eu tenho que fazer
quanto é que eu tenho que acrescentar de água no combustível para poder a minha margem de lucro aumentar em 10%? É uma pergunta. Eu era estudante, né, quando eu era jovenzinho, e na época me entristeceu muito, mas hoje em dia eu tenho motivo para mudar um pouco, ter esperança. Eu era jovem, uma turma de 70 pessoas, todo mundo calculou, gente. Só quem não calculou fui eu. Eu disse, professor, o contador ele não deve fazer esse tipo de cálculo, porque você colocar água no combustível é irregular, né? Mas as pessoas calcularam. Você não estava preocupado só com o cálculo para atingir o lucro, mas e as pessoas? As pessoas com seus automóveis, o dano que ia causar. Mas, isso é quando eu era aluno. E o professor me deu uma nota boa por isso. Aí depois de muitos anos eu me tornei professor. O que me alegra hoje em dia é que hoje em dia, eu já apliquei isso com várias turmas, hoje em dia é rara a pessoa que calcula. A maioria diz que é errado. Mas antes não era. E faz pouco tempo, eu não sou tão velho assim, né? O que me dá esperança é que as coisas estão mudando, apesar de todo esse tumulto que a gente está vivendo. Né? E temos que trabalhar com isso. Existem pessoas. A gente tem que se preocupar com as pessoas. Quando Jesus disse a Pedro, naquela aparição extraordinária, no lago de Genezaré, após a sua crucificação, ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Lembra dessa passagem? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus olha para ele e diz, então Pedro, apacenta minhas ovelhas. Veja, esse convite é extraordinário, porque Jesus fala, o que ele falava para os apóstolos, para os discípulos, é para a gente, viu? Então ele está dizendo, cuida das pessoas. Apacenta minhas ovelhas, cuida das pessoas. Não se prenda nos seus erros, não se prenda nas suas dificuldades, não se prenda em culpas, não fique paralisado na culpa. Cuide das pessoas. Esse é o propósito. Isso serve para todos nós. Então temos que ter cuidado. Adquirir saber? Sim. Mas com que objetivo? Ele quer adquirir o conhecimento. Observe que na continuidade da história, um disse, é porque ele está afundando porque é a densidade do corpo dele, o outro disse, não, é a correnteza, o outro, não, é porque ele não sabe nadar. Veja, toda uma discussão técnica em torno de um assunto que precisava de uma solução urgente, que era ir lá, jogar uma boia, jogar um galho, jogar uma corda, para salvar aquela pessoa. E isso é sério. Porque, imagine, você chegar ao médico doente com dor, numa emergência, ele fala, pronto, vamos discutir agora as últimas pesquisas sobre esse problema que você está passando. Eu não quero saber disso, não, eu quero um remédio para dor. Não é isso, gente? Então, a casa espírita, e não só a casa espírita, todos nós que somos espíritas, nós somos abordados na vida por pessoas diversas, ele tem que estar ligado nisso. Não adianta ficar nas discussões que não, vamos socorrer. Depois você para de conversar. E ter muito cuidado com quem está levando, porque nem sempre a outra pessoa está em condições de absorver aquilo. Ou então o jeito que ele fala pode ser nocivo. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, foi um dia desses, e eu fiz uma palestra, eu tinha estudado o assunto, e eu falei sobre um tema que é legal, que é aquele tema, daquela teoria dos anjinhos que a Igreja Católica nos ensinou, que a criança, quando morre, né, se torna um anjinho. A maioria aqui já foi católico, né? De nós viemos da catolicismo. Uns sim, outros não. E eu fiz uma palestra inflamada sobre esse assunto para mostrar que aquela teoria não tinha fundamento. Né? Fui mostrando todos os argumentos e terminei a palestra. Numa casa, num salão com mais de 200 pessoas. Quando terminou a palestra, um jovenzinho que participava da evangelização comigo, nessa época eu era evangelizador, ele disse, Alain, eu fiquei com uma dúvida aí nessa tua fala. Porque do jeito que você falou, e se tiver alguma senhora, por exemplo, no salão ali, que perdeu o filho, e a única coisa que consola ela é imaginar que ele é um anjinho, e ela está chegando na casa espírita pela primeira vez. O que tu acha? Aí, naquela hora, eu cheguei a gelei, assim, da cabeça até os pés. Porque percebi a bobagem que eu tinha feito. Não é que o que eu tinha falado estivesse errado. Mas Emmanuel nos diz o seguinte, a verdade é como um diamante. Se você embrulha o diamante e faz uma casquinha de presente e entrega para o pessoa, vai adorar. Mas se você pegar o diamante e atirar no rosto do outro, ele vai detestar. Então, a gente tem que ter o cuidado, o saber, sim, mas para que ele está querendo saber? Para aparecer? Para jogar na cara das pessoas? Se for isso, estamos em maus lençóis.
E às vezes isso acontece não só na palestra, mas no nosso diálogo em casa. Aliás, a gente tem que ter cuidado, né? Porque o evangelho no lar, a gente comete esse erro, a gente lê a mensagem, olha fulano, essa mensagem é para tu, isso. A gente tem que ter cuidado, porque não é para isso que a gente está fazendo o evangelho. A gente lê o evangelho para aplicar a nós mesmos, não para aplicar em ninguém. Então são pequenos cuidados que a gente tem que ter. Bom, continuando, no livro está acabando nosso tempo. Então, o outro problema que a gente encontrou aqui é que os três começaram a botar a culpa, ou seja, no afogado. E tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a pessoa se afasta da casa espírita, ou se afasta do nosso convívio, é um filho que deixa de falar com a gente, e a gente não percebe que isso aconteceu porque nós não fomos atentos. Eu me recordo de um amigo meu, era um conhecido de trabalho, e ele suicidou-se. E aí todo mundo ficou espantado com aquilo. Como é que pode? Ninguém percebeu, mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, será que nós estávamos prestando atenção? Será que ele não deu sinais e a gente não viu? Então são coisas que a gente tem que se perguntar. Porque às vezes a gente, por omissão, ou por ficar preocupado fazendo floreios intelectuais, a gente não percebe às vezes que a pessoa está ali sofrendo. Então o saber é importante, mas tem que saber por que a gente vai em busca dele, né? Então, para finalizar, nosso tempo está se esgotando, aqui no capítulo da Gênesis, Kardec diz que algumas pessoas perguntam, e por quê? Então, qual a finalidade da moral dos espíritos, já que a moral dos espíritos é a mesma moral do Cristo? Porque realmente, os espiritismos não criaram uma nova moral, é a moral do Cristo. E Kardec responde taxativamente, porque é a melhor que existe. Existem outras não, mas ela é a mais adequada realmente para a gente. A melhor que foi apresentada, tanto de possibilidade quanto de vivência, porque Jesus vivenciou o seu ensinamento como ninguém. Ninguém fez isso. Muito embora muitas coisas que ele ensinou, outros anteriormente tinham ensinado. Como, por exemplo, Krishna, que ele fala, sede como sândalo que perfuma, um machado que o fere. É o mesmo ensinamento, amai os vossos inimigos. Oferta ao lado esquerdo, se alguém te bate a face direita, oferta ao outro lado. Ou seja, é o mesmo ensinamento. Mas Jesus, além de fazer, ele dava o exemplo. Até no momento da sua morte, os seus algozes, ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o Espiritismo nos traz a chave para entender essas passagens. Por isso que o Espiritismo precisa falar da moral de Jesus, porque foi esquecida, foi deturpada, e muitas coisas não puderam ser explicadas naquela época. Quer ver uma passagem para a gente concluir? Tem uma aparição de Jesus também, ele aparece no lago, então Pedro e os outros apóstolos estavam navegando lá no mar da Galileia, ou lago de Genezaré. E num dado momento eles veem um homem na beira do mar e se aproxima. O homem pergunta se eles tinham conseguido pescar, aquela história toda, joga a rede e tal, para tal lado, né? Mas o interessante é que Pedro estava ali fazendo aquele trabalho e eles não reconheceram Jesus. Mas João chega para Pedro e diz, Pedro é o mestre. Então, curiosamente, Pedro estava nu no barco, se veste, se atira no mar em direção a Jesus. Veja, o Espiritismo vem nos ajudar a tirar o espírito da letra, porque se a gente for fazer a interpretação literal, a gente não compreende. Qual é o sentido de um pescador estar no mar de madrugada, um frio da peste, e ele pelado dentro do barco, e mesmo que não tivesse frio? Faz sentido isso? Não faz sentido. O problema é que essa nudez aí é uma nudez simbólica, é a nudez do despreparo, da invigilância. Jesus se apresenta para nós estamos invigilantes muitas vezes, e não percebemos que ele está se apresentando para nós. E não é só através de aparições, não, porque tem outra passagem, que é a passagem do juízo final, onde ele diz, bem-aventurados que me deram de comer quando eu estava com fome, que me visitaram quando eu estava preso. Não tem essa passagem? E as pessoas dizem, mas Senhor, como foi que fizemos isso para ti? Ele diz, toda vez que fizeste isto a um desses pequenos, foi a mim que o fizeste. Então, todas as pessoas que chegam para nós sofredoras, carentes de atenção, de afeto, é Jesus se apresentando para nós. E o convite é que ele não esteja nu, ou seja, despreparado e vigilante, fazendo
pensando em mil coisas sem se preocupar com as pessoas que estão chegando para nós. Às vezes, essa pessoa que chega até nós é um sofredor de outro tipo, é aquele sofredor que nos agride, que fala palavras negativas. Então, ele tem que saber lidar com isso de uma forma cristã, porque ele também é nosso irmão e também é Jesus se apresentando para nós. Porque em qualquer situação, todos aqueles que nos rodeiam representam o amor ao próximo, né? A necessidade de amarmos ao próximo. Então, é importante sabermos, conhecermos, lermos o que pudermos, mas não nos esqueçamos do essencial, que é cuidar e amar as pessoas. Meus queridos, foi um prazer estar. Passei um pouquinho da hora, me perdoe, que Deus nos abençoe, muita paz para todos.